Bom dia a todos. A gente deu um tempinho de 15 minutos, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que não se move mais, em vários sentidos, entre eles o do trânsito, principalmente. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Uma alegria muito grande iniciar esse dia. Então, um belíssimo dia de primavera lá fora. Estamos aqui nessa sala altiva. Vocês vão ver quando vocês sentarem aqui como é. Bom, e eu vou pedir licença a vocês para fazer duas coisas. Primeiro, eu preciso traçar um pequeno percurso de como isto começa e do que isto é. E depois eu vou também pedir uma segunda licença para ler o texto da Maria Filomena Mulder, que estaria aqui conosco, não pôde vir, mas enviou 8 pequenas páginas, como ela me disse, e eu gostaria de abrir, então, o seminário com a leitura do texto da Filomena. Mas Maria Lúcia foi minha orientadora de doutorado, minha orientadora de pós-doutorado, minha supervisora de pós-doutorado, e não poderia não estar aqui comigo, ao meu lado, e desde o começo, girando em torno disto que imaginei com o Raul Antelo. Bom, então são 5 pontos só, eu vou tentar ser breve. O primeiro ponto começa em 1999, quando eu vou a Florianópolis pela primeira vez, à casa da Maria Lúcia. Eu tinha ligado para ela, naquela época se trocava muito poucos e-mails e se telefonava ainda, né? Se invadia a casa das pessoas de um modo mais cuidadoso, porque o telefone exigia um pouco mais de cuidado do que o e-mail. E eu liguei para Maria Lúcia e fui até lá encontrá-la, porque queria fazer o doutorado e queria fazer em Florianópolis, muito por causa do projeto que eles tinham lá em Florianópolis. Quando eu digo eles, ela e o Raul, que era o Nelic. Nunca esqueci isso, porque Maria Lúcia estava com a perna quebrada, no gesso. E assim que cheguei, ela recebeu uma aluna, e fiquei lá aguardando um pouco, e depois conversamos. E eu só pude voltar para Florianópolis para cumprir esse doutorado em 2003. Isso foi mais ou menos em julho de 99. E quando voltei para Fortaleza, onde eu vivia aquela época, quando eu digo nós, é porque nós éramos, naquela época, 9 amigos, cansados de lamuriar, nós resolvemos montar um espaço em Fortaleza, chamado Alpendre. Carlos Augusto Lima, que vai participar do evento, está aqui, era um desses amigos. Eduardo Frota, artista plástico, também está aqui presente. E nós montamos um galpão de 600 metros quadrados, com 3 pisos, para cumprir aquilo que nós imaginávamos que a cidade precisava, e nós mais ainda do que a cidade. Então, nós chegamos a levar, em 3, 4 anos, para o Alpendre, cerca de 300 pessoas, entre filósofos, artistas visuais, poetas, escritores, músicos, enfim, para fazer intervenções no espaço, com conferências, cursos, enfim. Era um projeto de formação. E é nessa casa que eu conheço o Paulo Erkenhoff. Ele vai visitar a casa. O Paulo é muito interessado naquilo que acontece fora dos eixos econômicos do país, e vai até lá, e é lá que eu conheço o Paulo. Em 2000, 2001, eu estive de novo com o Paulo numa exposição da Hélida Tesla, que estará aqui amanhã nos assistindo. Numa exposição que a Hélida abriu na Pinacoteca, em São Paulo, em 2001, chamada Vasos Comunicantes. Eu estive com o Paulo outra vez. Então, é só para dizer que isto começa nesse momento, tudo isto começa nesse momento. Bom, depois quando em 99 eu volto para Fortaleza e abrimos o Alpendre, eu passei uma pequena temporada na Itália. Quando eu voltei em 2001, eu decidi que eu precisava partir de Fortaleza, de fato, e é quando, em 2003, eu vou de vez a Florianópolis, e fiquei lá, acho que até tempo demais, mas fiquei 8 anos morando em Florianópolis, e foi muito importante para mim. Bom, e é lá que encontro, então, né,
persegui os cursos do Raul Antelo, eu perdi a conta dos cursos que fiz formalmente, dos cursos que fiz da melhor maneira, que é como aluno visita, né, que é aquele aluno que pode incomodar, mas não pode ser incomodado. Essa é a função da visita, é a grande atribuição da visita, quer dizer, você tira um pouco as coisas do lugar e você faz com que o outro deseje com que você seja bem-vindo, mas também parta logo, né? E é uma coisa que um pouco me demove, porque em Florianópolis encontrei, além de Maria Lúcia e Raul, a quem devo um acolhimento muito especial, principalmente um acolhimento intelectual e afetivo, encontro com uma pessoa que eu tinha uma admiração absurda, que era o Kleber Teixeira, que foi muito importante para a edição de poesia no Brasil nos anos 60 e 70. E encontro o Kleber um dia na rua, andando com Heitor Ferraz, um poeta que gosto muito, na livraria, uma livraria que hoje não tem mais, que era uma livraria que tinha no centro de Florianópolis, a Livraria Livros e Livros. Aquela sede do centro eu acho que não tem mais. E encontro o Kleber. Em 2007, nós fizemos um documentário sobre o Kleber, porque é dessas minhas coisas de perseguir um pouco as coisas que gosto. Isto não é de fazer homenagens, mas é um pouco de tocar mais de perto as coisas que gosto muito. E fizemos esse documentário com o Kleber. E eu acho que hoje são as imagens mais especiais que temos do Kleber, né? O Kleber nos deixou há pouco, há 1 ano, 2 anos. E esse documentário está feito, chama Só Tem um Norte, que é um verso do Arnaldo Daniel, traduzido pelo Augusto Campos. Bom, em 2010 eu vim morar no Rio. Não planejei vir morar aqui. Fiz um concurso na Unirio, passei. Beatriz Rezende está aí, estava na minha banca. Né? Nós não nos conhecíamos, né? E passei e vim morar aqui por acaso, e desde então já são 4 anos. E Maria Lúcia já veio, fizemos um evento na Casa Rua, em torno dos periódicos. E eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa em torno da obra do Raul, porque se alguma coisa mudou minha forma de articulação de pensamento, foi o trabalho do Raul. E então isso era não era uma dívida, mas era uma espécie de aderência, né? Isso é uma aderência. Então isso ficou na minha cabeça. Eu disse, uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou fazer. Então comecei a amadurecer isso. Tem uns 2 anos que venho assim, né? Uma peleja. Disse a ele logo, porque isto compromete, né? Eu já disse para ele, agora eu tenho que fazer. Então, eu fiz isso, eu faço isso comigo, assim, meio de propósito. É uma forma também de colocar meu corpo como em estado de perigo, né? Todo o meu trabalho passa por isso. Nas minhas aulas, enfim, nos meus livros, um pouco isso. Uma precisão orgânica com o fazer. Bom, e aí ontem foi um dia muito especial, porque eu vim para cá com o Ricardo Corona, e o Raul fez, né, uma aula, performance, intervenção dentro de um trabalho do Fernando Lindotti, que está montado numa das exposições aqui no mar, no primeiro piso, no térreo, que é uma exposição que gira em torno do problema da escola. E o Lindotti montou uma sala de aula e dentro do trabalho, uma aula do Raul, e que foi gravada e que, a partir de hoje, passa a ficar girando dentro dessa sala de aula que está montada lá no térreo. Foi uma audição muito especial, eu acho, muito ruidosa, porque tinha muitas escolas com adolescentes visitando, mas, ao mesmo tempo, foi uma espécie de expectação do murmúrio, né? E ele falava disso. E eu, Ricardo Corona, Fernando Lindotti, o dono do trabalho, Denise e acho que Clarissa Diniz, que é uma das curadoras aqui do museu, éramos os 5 espectadores, assim. E os que passavam por ali sentavam, enfim. Mas foi absolutamente especial, porque o Raul falava ontem de um Mallarmé, que eu até disse para ele, você precisa começar a publicar esses textos que você tem feito sobre Mallarmé, porque é preciso reler Mallarmé nesse lugar que você o coloca da nulibiedade. E falava ontem de um plágio por antecipação que Gôngora faz de Mallarmé. Então,
Eu ontem disse assim, não, eu de fato tinha que ter feito esse seminário, né? Tentado organizar isto com a ajuda da Maria Lúcia. Então, partindo um pouco do que o Raul disse ontem, este seminário é aquilo que é como uma carta, é como um poema, é como uma aula, quer dizer, não se sabe até onde isto vai, quer dizer, isto é um envio, isto pode não chegar, né? É um risco também quando você convida as pessoas, você não sabe o que as pessoas vão dizer, e isso é maravilhoso. Eu fiz questão de não pedir título de conferência, está aí a programação, quer dizer, sugeri uns títulos de mesa bem aberto e convidei algumas pessoas que eu gostaria de ouvir, imaginei que o Raul também talvez gostasse de ouvir essas pessoas, então isso também era colocar tudo isso em estado de perigo, né, para mim, para todos nós, enfim, foi um pouco isso. Além dessas pessoas que estão listadas, também, além da Maria Filomena, que não pôde estar aqui, o Ítalo não podia estar aqui, mas acabou que está na cidade, mas disse que tudo bem, vem como plateia, porque estaria, não estaria, estaria, não estaria. Então, um monte de gente estaria, não estaria. E o Raul falava do saludo, do Mallarmé, entre saudar e salvar, quer dizer, receber o outro radicalmente, quer dizer, então acho que um pouco o seminário cumpre isso, quer dizer, essa hospitalidade radical. E aí eu quero agradecer, enfim, eu preciso só trocar os óculos, porque ele está muito pequeno, ao Carlos Augusto Lima, que veio de Fortaleza, ao Capela, que veio de Florianópolis, ao Héctor Finazzi Agró, que foi uma feliz coincidência, o Héctor estava em São Paulo, então pôde participar, porque eu não conseguiria, com a verba que conseguimos trazê-lo de Roma, o Ricardo Corona, que veio de Curitiba, o Daniel Link, que veio de Buenos Aires, a Flora Sequinde, que está aqui, Maria Lúcia, que também veio de Florianópolis, a Paula, que só atravessou a ponte, eu não sei se veio de barca, o Davi Pessoa, que é um amigo querido, que ajudou muito desde o começo, como pôde. O Edson Luiz, que é de Porto Alegre, André de Souza, que não está aqui hoje porque está em Montreal, chega hoje de Montreal, em Porto Alegre, embarca imediatamente para cá. Pediu mil desculpas por não estar aqui hoje, porque Edson é um dedicado à escuta. Eduardo Jorge, que estava em Paris, mas já está em São Paulo, então pôde também estar aqui conosco. A Júlia Studart, que eu não tenho palavra para lhe agradecer, a ajuda toda. Verônica Stiger, que é uma gaúcha desterritorializada em São Paulo, maravilhosa, que ontem fez uma conferência, deu uma oficina na Unirio esses dias. Eduardo Sterzi, um amigo muito querido, que também veio de São Paulo, professor da Unicamp. Gustavo Rubim, que é a segunda vez que vem ao Brasil, a terceira, né? Veio de Portugal, de Lisboa. A Luciana de Leone, que agora está no Rio, professora da UFRJ. Eu e o Raul. E o Raul eu queria só cumprir para terminar a Pierre Menardização, né? Preciso cumprir isto, né? Que o Raul é, para quem não conhece, tem alguns alunos aqui, o Raul é professor titular de literatura brasileira da Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, pesquisador sênior do CNPq, foi Guggenheim Fellow e professor visitante em algumas universidades, como Yale, Duke, Texas, Austin, Autônoma de Barcelona, Leiden na Holanda. Foi presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, Abralic, e autor de algumas dessas Pierre Menardizações encantadoras, como Transgressão e Modernidade, um dos que mais gosto, Potências da Imagem, Crítica Acéfala, Maria Comarcelli, do Chá nos Trópicos, Ausências, Alfred Metro, Antropofagia e Cultura, Tempos de Babel, Anacronismo e Destruição, etc. E o mais recente, né, trazido na mala do professor Daniel Link, Imagens da América Latina, que acaba de sair numa coleção que o Daniel coordena em Buenos Aires, junto com o Diego Bentivenha. Depois, alguns trabalhos
como em catálogos, como Fricciones, do Museu Reina Sofia, o Argentina Oi, o Franklin Cascais, que isso é uma coisa que me impressionava muito no Raul, a capacidade que ele tinha de articular um pensamento a partir de trabalhos como o do Lindotti, que estava ali muito perto dele, um artista contemporâneo de Florianópolis, como Franklin Cascais, que é quase uma fabulação institucionalizada de Florianópolis e de Santa Catarina, mas que precisa sempre ser lido de outra forma, e, ao mesmo tempo, articular esses encontros de Duchamp com Maria Martins, ou, como ele dizia, dessa bibliografia que as pessoas muitas vezes acham que ele inventa, e eu espero que ele invente de fato, porque é fantasmagórico. Bom, organizou a Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, para a Companhia das Letras. Tem textos de Antônio Cândido, Los Estúdios Latino-Americanos, a obra completa do Olivério Girondo para aquela coleção Arquivos da Unesco, enfim. Isso é um pouco da cartografia do Raul. Eu queria agradecer a todos que aceitaram vir para esse pensamento com a aventura e uma espécie de compromisso político com o outro, com diferimento e com muito respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. O Manuel insiste que eu preciso dizer alguma coisa. Mas, na verdade, além de cumprimentar a todos, eu só estou aqui como apoio moral e com essa cumplicidade de tantos anos, tanto com o Manuel quanto com o Raul, e que me deixa muito feliz de ter tido a possibilidade de partilhar essa conversa. Eu quero dizer que toda a ideia, a organização é do Manuel. Eu fui um par de orelhas fiquei muito satisfeita com isso e fiquei muito contente de poder, inclusive, colaborar para que o evento acontecesse. Parabéns, Manuel. Parabéns, Raul, por nos permitir isso. E um bom encontro para todos nós. Bom, eu vou, então, abrir com a leitura do texto da Maria Filomena Mulder, e depois a gente vai para a mesa número 1. E aí eu faço a apresentação dos convidados da mesa número 1. Só antes de começar, eu tenho que agradecer muito a Janaína Mello e a Melina, da equipe de produção do MAC. Foi com quem eu tratei o tempo inteiro. A Janaína não está aqui hoje porque a vida segue. Janaína teve neném antes de ontem, então tenho que agradecer muito em nome do museu e agradecer muito ao Paulo, que nos acolheu aqui também, o diretor do Museu de Arte do Rio. Bom, o texto da Maria Filomena, eu devia pedir ao Gustavo para ler esse texto, porque tem sotaque, mas eu vou quebrar o sotaque da Filomena com o meu sotaque. É muito importante nesse momento este meu sotaque, neste momento em que vivemos neste país, né? É muito importante este meu sotaque. Eu nasci no Piauí e isso precisa ser afirmado, né? O texto da Maria Filomena chama Babel, Arabesco e Algaravia, Variações. Maria Filomena Mulder, para quem também não conhece, é professora da Universidade Nova de Lisboa, filósofa, com livros impressionantes. O último sobre o Jogo das Nuvens de Goethe, assim, que é uma coisa muito impressionante. E o penúltimo é Benjamin com Baudelaire, o químico e o alquimista. Benjamin é leitor de Baudelaire. Bom, como os meus amigos sabem, nunca escrevo as minhas conferências, pois não consigo ler, senão a ferros, aquilo que escrevi. Desta vez tive a sorte de ter aí à mão e ao gosto a voz do Manuel, mas também não poderia elidir a minha maneira, isto é, que se deixasse de ouvir o sopro das palavras que saem impreparadas pela boca quando as digo. Daí alguns sinais de oralidade nestas que parecem preparadas por estarem escritas. Oferenda.
No começo, quando Nosso Senhor criou este mundo e que a natureza humana não estava muito acrescentada, então não houve grande cobiça de bens mundanos, mas antes tudo foi posto em proveito comum, não departindo sobre fortuna de perda nem ganho que viesse a nenhum, até que o vício da avareza foi conhecido. E este foi o tempo que o mundo estava já acrescentado de cavalos, de gados e de outras riquezas, e que os homens houveram conhecimento da moeda. Então foi a paz desviada de seu caminho e guerra acrescentada de cada cabo. E por este modo fazer dos velados e dos muros, houve sua primeira entrada, por tal guardar os haveres que a avareza apanha e encerra. A qual tem por pouco em sua vontade, ainda que todo mundo fosse seu, porque quanto pode apanhar de ouro, de haver e de terras, nunca o deixa sair de suas mãos. Mas antes ganha mais e mais, assim como o mundo para sempre houvesse de durar. E por isto, ela é semelhante ao inferno, em que as coisas que ele entram nunca jamais podem sair. Durante anos guardei esse excerto da Confessio Amantes, num ficheiro intitulado Pequenos Tesouros. E agora resolvi-me a trazê-lo para o ar, abri-lo como um pano dobrado e oferecê-lo ao nosso querido amigo Raul. Pequenos não é avaliação apenas escala, como um arbusto de pequeno porte, ao qual Wittgenstein se refere nas observações sobre o ramo dourado de Fraser. Quando, falando da crença na metempsicose, imagina alguém que quisesse renascer assim. Quem tivesse esse desejo, acrescenta, teria de ser muito forte. Esta oferenda vem carregada de eletricidade como um belo cúmulus. O poema foi escrito pelo poeta inglês John Gower, século XIV, admirado por Chaucer. A tradução portuguesa é de Roberto Paim. O nosso rei meditativo, Dom Duarte, da ínclita geração, refere a Confessio no Leal Conselheiro. Não há vestígio dessa tradução a não ser pela sua versão para castelhano, feita com grande fidelidade por Juan de Cuenca. Há estudos minuciosos sobre o assunto aventuroso e venturoso da tradução desta obra. Se por um acaso Raul Antelo nunca tivesse citado a Confessio, este cúmulus pode despenhar-se em raios vibrantes. Se não for o caso, então, por influência de correntes de ar quentes e frias em combate, o cúmulus transformar-se-á num cirrus e ficaremos com amáveis carneirinhos percorrendo o céu do mar. Não conhecendo eu todas as obras do Raul, terei de arriscar. Ele não apanha e encerra os seus haveres, nem sequer tem haveres, nada lhe pertence, recebeu tudo e tudo transmite, mas é um pássaro a reger. O pássaro não tem dono nem senhor, só poiso, às vezes oculto. Raul Antelo conhece o perigo da polimatia. Paredes meias, como a insaciedade atormentada, mas não esconde uma só fonte. Se entramos nesta oficina, podemos sempre sair. Também há dor bem no fundo de tudo o que escreve, o saber trágico, arcaico e moderníssimo da dor irreparável. A civilização, que é portadora de luz, não passa de um crime. Escreve ele, retomando Mallarmé, através de Foucault. Rien aura olier que le lieu. Ou, em outras palavras, o situa na cena teatral do vazio do sentido, onde o texto é o lugar que se põe a si mesmo em jogo. Se questiona, muda, se move e acaba por tornar-se sujeito. Foucault, Mallarmé e a vida nordestina. Texto do Raul, citado pela Filomena. Esta metamorfose, a saber, estar sempre a tornar-se naquilo que ainda não é nome, atravessa, recomeçando uma vez mais, tudo que está escrito, tudo que foi escrito e será. Ele sabe que o mundo para sempre não há de durar, é desse saber, paradoxo fatal e radioso, que vem o jogo, a graça e a alegria. Raul Antelo é um caso único de consanguinidade entre duas línguas, o português, Brasil, e o espanhol, Argentina. Outras mais são chamadas a juízo e a desjuízo, como o italiano, o francês, o inglês e mesmo o latim e grego, mas é o português e o espanhol, este de nascimento, o primeiro de habitação que se entrelaçam sem nunca, ó prodígio, se confundirem. Neste tempo, temperatura instante plena em que Raul vive, o vício da avareza não foi conhecido, e a herança de Babel, em vez de maldição, parece-se com bênção. Mas a civilização não deixa. Na verdade, só a libertação de Babel pela algaravia, o Aleph, de Raul Antelo, modo menor da confusão que não entra nas disputas messiânicas, que faz menos parte da apocastástase teológica do que da anastase do real. Questão de fisiologia.
As notas são soberbas, excessivas, correm as lembranças dos nomes e os seus movimentos progressantes e regressantes atrás umas das outras, de tal modo que só nos admiramos que a descontinuidade exerça os seus direitos e as leis da pontuação sejam respeitadas. Embrenhamo-nos nas suas florestas densas, mas não nos perdemos a não ser por desejo. Um delírio de associações limiares para outras associações são uma forma de cura para o desastre do mundo, nos está sempre a escapar a ilusão de considerar que o mundo durasse sempre. Um combate sem termo contra o esquecimento. Entre os muitos nomes, alguns nomes, talvez mestres, se considerarmos a palavra como nos braços da afinidade, laços de família. Borges, Foucault, Mallarmé. Algumas citações. Citações são incitações. Este é o mote e esta a variação fornecidos pelo próprio Raul. Primeira citação. Este livro, defendido em 92 como tese de concurso para a titularidade em literatura brasileira, na Universidade Federal de Santa Catarina, foi escrito a partir da convicção nada ingênua de que a imaginação crítica é uma poderosa máquina simbólica. Nela, marcas, palavras, traços, esparsos, significantes, enfim, entram em contato entre si, referem-se mutuamente, saltando literaturas da portuguesa à brasileira, desta à latino-americana, da oral à letrada, e desta, por sua vez, desdobrando-se ainda noutras, traçando cadeias, montagens, idas, voltas, que são espaciais e funcionais, mas notadamente temporais. Algaravia é o ensaio de anacronismo deliberado. Não busca a nação como forma, mas a nação como processo de metamorfose. Algaravia quer ser meu Aleph. Derivam, portanto, dessa experiência outros empreendimentos posteriores, como Maria com Marcel, Duchamp nos Trópicos, ou Ausências. Mas, ainda que posteriores, esses livros são de algum modo anteriores a estes. Fazem parte do Galimatias, palavra com a qual Bento Prado Júnior e Alberto Alonso Munhoz traduziram o charabia deleuziano, um sussurro oriental a partir do qual nasceu há tempo uma forma de ouvir na esteira de Valéry a voz do corpo. Um Galimatias que nada mais é do que resgatar a força de pensar o próprio trabalho e a vida nele investida. Analisando com efeito o tópico de prender a fortuna pelos cabelos, enquanto com a outra mão se segura com força o timão da nave, o controle do Estado, Warburg concluiu que a essência do símbolo religioso pagão e a fábula da nação é, sem dúvida, um desses símbolos poderosos. Consiste, de um lado, numa causalidade antropomorfa das coisas, criada com o intuito de compreender o devir, que sempre flui de maneira enigmática, como meta decididamente perseguida por uma personalidade supra-humana. E, no entanto, de outro lado, o símbolo lhe permite também ao crédulo confrontar-se por meio dessa luta com uma causalidade de sentimentos fundamentalmente humanos e, portanto, contraditórios, descuidando assim irreversivelmente os argumentos de fé, perpetuados pelas preces ou sacrifício. Veli Nolisve é, portanto, uma expressão derivada do kairos, como suplemento da biologia dos símbolos de expansão capitalista, que mostra o homem ocidental numa condição de crescente insolência com relação ao absoluto. O próprio Santo Agostinho, em seu tratado De Anima, já definira. Definição sintomática, se a lemos na encruzilhada em que se encontra o próprio Warburg, tão desassistido, no sanatório de Bellevue, quando esses homens desarvorados, às voltas com a roda da fortuna, plasmados na medalha de Camilo Agripa. Warburg descobria assim, Veli Nolisve, e acima de tudo na linguagem, que a imagem é um sintoma, que em última análise postula que o sujeito é um resto e que o desafio, portanto, é aprender a lidar com esse resto que nós somos. Segunda citação. Esse novo lugar dos fantasmas não é mais a noite, o sono da razão, vazio, incerto, aberto, diante do desejo. Pelo contrário, é a vigília, a atenção infatigável, o zelo erudito, a atenção às emboscadas. Daí em diante, o quimérico nasce da superfície negra e branca dos signos impressos, do volume fechado e poeirento, que se abre para um voo de palavras esquecidas. Se desdobra cuidadosamente na biblioteca aturdida, com suas colunas de livros, seus títulos alinhados e suas prateleiras que a fecham de todos os lados, mas entreabrem do outro lado para mundos impossíveis. O imaginário se aloja entre o livro e a lâmpada. Não se traz mais o fantástico no coração. Tampouco se o espera das incongruências da natureza. Extraímo-lo da exatidão do saber, sua riqueza está à espera no documento. Para sonhar não é preciso fechar os olhos. É preciso ler. A verdadeira imagem é conhecimento.
São palavras já ditas, recensões exatas, massas de informações minúsculas, ínfimas parcelas de monumentos, reproduções de reproduções que sustentam na experiência moderna os poderes do impossível. Nada mais há, além do rumor assíduo da repetição, que possa nos transmitir o que só ocorre uma vez. O imaginário não se constitui contra o real para negá-lo ou compensá-lo, ele se estende entre os signos, de livro a livro. No interstício das repetições e dos comentários, ele nasce e se forma no entremeio dos textos. É um fenômeno de biblioteca. Volta Maria Filomena. Tradução exemplar. O texto de Foucault não é um plano nem um programa. Talvez seja um testamento mágico como o do pai, que deixa um papel com instruções aos filhos e eles têm de se amanhar sem dúvida. A descrição mais exata da felicidade e dos perigos de ser leitor. Só um eterno o poderia vencer. Borges. Raul, passarei muitos dias a discutir, agora, com Foucault. Mas agora trata-se de ler as suas palavras que ressoam como um treno mágico a braços, com um riso incontido, e amanhou-se na perfeição. Ela retoma uma citação da Anastásia do Real, Mallarmé indiano. Eis que retorna à cidade aflita e coberta de sangue, intoxicada, mas qual seria o caráter dessa intoxicação, desse veneno, senão o de, com ele, pica, ter fornecido a chave para desentranhar o enigma circular da linguagem, ainda, graças a ele, compreender que a literatura moderna é uma dobra incessante. Verlaine, em Alfonsos. Mallarmé, em Dario. Kafka e a condição comunitária menor em todos eles e mesmo em nós. A literatura de exceção é um tecido de traços, vestígios e concomitâncias que envolve outros textos, mas que ao mesmo tempo deixa seu próprio texto, a princípio oculto, aparecer justamente quando a dobra se desfaz e desoculta seu próprio caráter de suplemento, o de uma obstinada ausência, sempre presente e que, portanto, não cessa de reaparecer. Contra uma beleza pulcra e alta, fruta de êxtase, essa literatura nos propõe, em suma, uma política wagneriana da redenção, aquilo que Benjamin chama, com um termo importado da patrística, apocatástase, e que, em outras palavras, não é senão a construção da baixa anástase do real. Terceira citação. Já a incitação cobriu a citação e de novo se abre a ela. Consegui ler sem soluçar o poema de Alexander von Humboldt, de Ernst Curtius, acompanhantes do príncipe Federico Guilherme da Prússia. De quem é ele, Raul? Que começa assim, mas não se cita na íntegra. Nota 12. Na solidão do Orinoco morre um velho louro, frio e imóvel, como se sua imagem estivesse esculpida na pedra. E aí vem o poema. Ai, as crianças que lhe ensinaram o som de sua língua materna e as mulheres que o educaram e construíram seu ninho. Jazem ali, todos, exterminados, estendidos na ribeira, e com seus gemidos queixosos não despertou nenhum deles. Solitário, chama-os em uma língua estranha ao mundo. Só o ruído das ondas lhe responde, ninguém o ouve. E o selvagem que ele vê passa rapidamente em sua canoa. Ninguém vê. Sem terror santo, o louro dos aturianos. Os valorosos aturianos, isto é Raul, perseguidos pelos caribes antropófagos, se refugiaram nos penhascos das cataratas, morada lúgubre, onde o desgraçado povo pereceu com seu idioma, escreve Alexander von Humboldt. E a Filomena diz, e sobre isso escreve Raul. Essa linguagem, perdida, mas virtual, animal, apesar de humana, é um arabesco. Uma algaravia que deve ser colonizada, indeterminada, é de difícil compreensão, ambivalente, é opaca à razão. É externa, inferior e esporádica em relação à linguagem dos homens. Últimas citações. Procedem elas da Preciosa, uma outra pequena história da fotografia, em que ficamos a conhecer o quase desconhecido artista e pensador brasileiro Silvio da Cunha, que reencenou o Diálogo das Sombras para elaborar a primeira teoria da fotografia no Brasil, e que afinidades insuspeitas com Benjamin, também socorrendo-se de Baudelaire. E aí ela cita duas passagens desse texto, faz um pequeno comentário de 4 linhas e encerra. O sentimento da fuga, do tempo, lugar comum da vida moderna, reclama uma forma de expressão rápida e profunda.
simples, mas imensamente eloquente. Na literatura, essa tendência é uma força vitoriosa que está pouco a pouco criando um novo estilo de escrever. Je suis rentré dans un pays que je connais bien. Rythme discret et parfait, tambour volé, battement couvert de cœur immortel. Este é o meu francês nordestino. Na fotografia, o poder de expressão é instantâneo. A imagem surge logo, forte e vibrante, diante dos olhos. Além de imediato, é mágico esse poder. Mágico no sentido de algo que não está bem definido e para o qual se ensaiam 1000 explicações. O fato é que a forma adquire sobre a nossa sensibilidade pelo simples fato de ter sido fixada um poder que ela mesma não tinha. Surge então o mistério, a magia, um objeto cuja vista deixa-nos completamente indiferentes, transposto para uma superfície plana e limitada, produz uma emoção estética. O caos é a grande sombra e o reino das sombras é a morte. Os fotógrafos de 1850 eram manipuladores de sombras da família de Édipo e Cassandra. Na criança e no primitivo há um medo instintivo da sombra. Facilmente ela se torna um tabu de grande poder sugestivo. Fraser assinala numerosas manifestações de medo da fotografia entre os selvagens. Alguns não se deixavam ficar sós com retratos que os missionários penduravam nas paredes, temerosos de que estes se animassem e os atacassem. Em várias regiões da Europa foi observada a crença de que não se deve fazer a própria efígie sob pena de morrer. Nas Ilhas de Salomão, todo indivíduo que pisar na sombra do rei é punido de morte. E em outros pontos da Oceania, os indígenas não saem jamais de casa ao meio-dia. Hora em que não tem sombra, fato que os aterroriza. No folclore comum ao norte da Europa, o diabo não tem sombra, assim como tudo que lhe pertence, os habitantes do inferno de Dante não projetam suas formas no chão. No relato de Goethe, repete-se a história do guerreiro Tutakaiwa, do qual a força diminui e aumentava com o comprimento da sua sombra. Ele é finalmente assassinado ao meio-dia, quando era menor o seu vulto na terra. Duas passagens de Silvio da Cunha, uma intitulada Plástica e Fotografia, de 47, no periódico Letras e Artes, e a outra No Medo da Sombra. E aí ela termina com uma coda. Desconheci inteiramente que o Vathek de Beckford influenciou Kallenstein. E não vou esquecer. Em troca, vai a caminho o poema sinfônico Vathek, de Luiz de Freitas Branco, composto em 1913, para continuarmos as trocas. Bom, então eu vou dar prosseguimento. Vamos sair juntos. A primeira mesa, e aí eu vou então convidar as pessoas e eu me retiro com a Maria Lúcia. A primeira mesa é composta, então, nessa ordem de fala, pelo Ettore Finazzi Agrò, que é professor titular de literatura portuguesa e brasileira na Sapienza, Universidade de Roma. Publicou livros sobre Fernando Pessoa, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa e vários ensaios sobre as obras de Manuel Bandeira, Mário de Andrade e outros autores brasileiros e portugueses do século XX. Organizou em parceria 2 livros de ensaios sobre a persistência do trágico na cultura brasileira contemporânea e, recentemente, ou mais recentemente, em 2013, pela EduNesp, publicou Entretempos, mapeando a história da cultura brasileira. É professor visitante em universidades portuguesas e brasileiras e diretor das revistas Literatura da América, de Roma, e Studi Portuguesi Brasiliani, Pisa. E é doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Muito obrigado. Depois o Carlos Augusto Lima, que é poeta, crítico e professor de literatura. Publicou Objetos, são os objetos mínimos do Carlos Augusto, Objetos pela Alfarrábio, 27 de janeiro pela Lume Editor, Manual de Acrobacias pela Editora da Casa, e o ensaio Ricardo Aleixo pela coleção Ciranda da Poesia da Eduerge, e mais recentemente um livro Carimbo, intitulado Motociclista do Globo da Morte.
Foi um dos coordenadores da área de literatura do Alpendre, a Casa de Arte, Pesquisa e Produção, em Fortaleza, e coordenou durante alguns anos o núcleo de literatura do Centro Cultural Dragão do Mar, de Arte e Cultura, em Fortaleza. Obrigado, Carlos. Carlos Eduardo Schmid Capella, professor de Teoria da Literatura na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Possui ensaios publicados em diversos livros e periódicos. É autor de Rô Bananere, Irisório, pela EDUSP, em 2000, Nos Confins de Judas, pela Lume Editor, e Suplemento Manha, do Barão de Tararé. É organizador de Arquivos de Passagens, Paisagens, pela EDUFSC, que saiu em 2012, juntamente com a professora Liliana Reales. E, por fim, o poeta, editor e performer Ricardo Corona, que desenvolve pesquisa a partir das relações entre performance, poesia sonora e cultura, autor de vários livros de poemas, Corpo Sutil, Curare, Anfíbia, Tortografia, junto com a artista visual Eliana Borges, Cine Imaginário, gravou o CD Ladrão de Fogo e o livro-disco Sonorizador, organizador de antologias como Outras Praias e Fantasma Civil, tradutor de poemas de Cecília Vicunha e com o Joca Wolff, de poemas de Arturo Carreira, uma edição singular, com pós-fácil do Raul Antelo, e com a Eliana Borges editou algumas revistas de poesia, arte e cultura, entre elas A Medusa, entre 98 e 2000, a Ouroboros, entre 2004 e 2006, e atualmente, lançando praticamente agora, o número 5 e último da revista Bolide. Obrigado, Ricardo. Bom, eu vou assistir. A nossa programação vai até 1h30 com essa mesa. A gente tem uma pausa para almoço até às 15h. Às 15h retomamos com a mesa da tarde. Amanhã temos uma mesa de manhã, de 10h30 também às 13h30, uma pausa para almoço. De 15 às 18h, a mesa da tarde. E, por fim, a conferência de encerramento do Raul Antelo. Só para fechar, eu tenho cuidado da publicação da poesia do Rui Belo no Brasil. Saem agora